Os recursos jurídicos do governo sobre manter esse decreto do IOF não têm convencido muito o Congresso Nacional, né, Isabel Mega? E até alguns parlamentares falam desde então: mas a gente não derrubou o decreto porque a gente acha. Não é que a gente queria também afrontar o presidente da República, não é porque a gente não acha que ele tem essa atribuição. São por outras questões, porque a população não aceita o aumento de impostos, e aí vai todo o texto que a gente já conhece. O que você tem ouvido por aí, Bel? Oi, Elisa, bom dia para dia. você, bom dia para nossa audiência aqui do Live, mais um dia juntas por aqui. Elisa, no final das contas é tudo sobre política, talvez muito mais sobre política do que sobre economia, seja de um lado, seja do outro lado. Tá todo mundo já pensando lá em 2026, dos efeitos que você tem de um Congresso que poderia abraçar uma mudança em cargas tributárias e que não quer arcar com esses efeitos junto com o governo federal, porque isso é extremamente impopular. Um Congresso que diz que o governo não está sentando para o diálogo e tem sido muito crítico e que deu todos os alertas. O governo, se você resolver judicializar, o clima só vai piorar. Sabe aquele meu bem, eu te avisei? Foi por essa linha que o Congresso adotou. Então, daqui para frente, só aumenta a rusga do Congresso Nacional com o governo Lula, só tensiona ainda mais, só estica ainda mais essa corda que já estava bastante esticada. Tem uma preocupação dos parlamentares e ontem, na nossa cobertura aqui no Live, a gente frisou esse ponto e aí eu recupero, que é com o fato do governo ter acionado o Supremo Tribunal Federal com um pedido de liminar. Se essa liminar é atendida, você poderia já voltar imediatamente com os efeitos sobre o aumento das alíquotas do IOF. E se isso acontecer, aí esse azedume, ele se torna ainda mais latente e essa corda que já está muito esticada, ela estica e fica talvez até por um fio, Elisa. Fica muito difícil você reverter. Então é por isso que agora o que a gente está vendo é uma tentativa de vamos aproveitar que essa semana tem muito articulador importante que não está nem no Brasil, parte da República foi momentaneamente transferida para Portugal para baixar a poeira. Na semana que vem a gente tenta chegar no Hugo Mota para ter uma conversa, um tete-a-tete, para ver se melhora essa relação. E do outro lado, a solução que o Supremo Tribunal Federal, e a gente trouxe isso ontem também com apurações da Luísa Martins, e que é importante a gente retomar. A solução que o Supremo Tribunal Federal vem construindo é uma solução da conciliação. Como vai ser essa conciliação? Ninguém tem muitas pistas ainda de entender, mas é uma maneira do judiciário também não ser mais uma peça de interferência nesse processo. O judiciário foi provocado e está devolvendo com uma mensagem de que pode adotar a linha da conciliação. Então, o pedido de liminar em si é muito preocupante. A gente vai trazer mais aqui pela frente no live também uma avaliação de como que isso pode afetar outras pautas do governo federal, e tem muita pauta importante, inclusive para a própria popularidade do presidente Lula, que pode ser afetada diante desse clima que ainda é bastante conflituoso. E um outro efeito que a gente percebe também, que já vinha sendo mapeado e que ganha ainda mais corpo, é a Câmara dos Deputados, independente de sentar para dialogar com o governo, é a Câmara tocar uma própria agenda da economia, tocando os projetos que bem entende como prioritários para a economia, vestindo essa roupa de, bom, o governo está aí com esse argumento de ricos contra pobres, é o governo que defende o pobre, é o Congresso que está defendendo o rico, então a gente vai tocar a nossa própria agenda, a gente não vai ficar esperando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sinalizou ontem, também aqui durante o live, tudo aconteceu durante o live, que enviaria um projeto sobre corte de benefícios fiscais. Tem propostas nesse sentido que já tem um certo andamento na Câmara dos Deputados e que estão ali no radar dos parlamentares, que podem ir tocando isso também. O governo adota esse tom de, bom, a gente está defendendo o nosso, a gente está defendendo a prerrogativa presidencial, porque não se pode acontecer algo que não teve nenhuma infração da Constituição, não
ultrapassamos nenhum limite com esse decreto do IOF, não tem por que o Congresso vir derrubar um ato do presidente da República. Então, a gente vai defender o nosso diante da preocupação de que seja só o primeiro ato. Vários outros atos foram apresentados. Tem um ponto específico de rever, por exemplo, Elisa, a questão do benefício de prestação continuada, mais um ato do governo que o Congresso Nacional também já começa a reagir e tem deputado da própria base aliada que já apresentou PDL. A gente aprendeu muito aqui no live o que é PDL, esse projeto de decreto legislativo. Então, já tem outra crise ali na espreita de mais derrubadas que ameaçam o governo, porque é esse caldo que está fervilhando no Congresso Nacional de reação. Por isso que o governo reage também do outro lado, chamando a atenção para uma prerrogativa que o presidente da República tem de editar decretos desse tipo. Juridicamente, a gente vai ver argumentos que corroboram para o lado do governo, que corroboram para o lado do Congresso Nacional. A gente viu uma tentativa de se fazer um certo drible jurídico quando o ministro Messias, com todo o cuidado e delicadeza que teve ao anunciar essa notícia e dizer o seguinte: a gente não está indo no ato do Congresso Nacional, a gente está indo no ato do governo para dizer que o que o governo fez foi constitucional. Mas esse drible jurídico não colou. Uma roupagem ali nas palavras, né, Isabel Mega, para segurar, a gente não está sendo afrontoso, não. A gente está, na verdade, indo aqui numa tecnicidade da coisa para manter a harmonia entre os poderes. E também é do jogo que eles façam isso. Mas essa mensagem no Congresso não está lá sendo interpretada dessa maneira.